Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um homem zomba de uma mulher negra em um avião, mas ele não sabe quem está sentado atrás dele. O aeroporto internacional fervilhava como uma colmeia. Anúncios ecoavam em todos os idiomas, malas rolavam pelo chão brilhante e viajantes apressados cruzavam-se uns com os outros sem se olharem. Angela Brooks caminhou calmamente pelo corredor que levava à área de embarque. Ela não buscava chamar a atenção. Um terno simples, uma bolsa de couro usada, uma postura digna. No entanto, seu olhar revelava algo raro, uma confiança silenciosa, forjada por anos de batalhas invisíveis. Ela parou em frente à porta G27. Volume A417, destino Nova York. A poucos metros de distância, Richard Coleman falava alto ao telefone. Terno de luxo, voz desdenhosa, sorriso altivo. Sim, mais uma viagem sem sentido. E claro, estou presa na classe econômica. Você sabe como é agora. Ele olhou para cima, e a viu. Angela. Seu olhar endureceu imediatamente. Um sorriso desdenhoso surgiu em seu rosto. Vou te lembrar, ele disse isso secamente antes de desligar. O embarque começou. Os passageiros caminhavam lentamente pelo estreito corredor do avião. Richard se viu logo atrás de Angela. Ele observou seus cabelos naturais, sua bolsa discreta, seu jeito tranquilo de andar. Mais uma que vai atrasar todo mundo, murmurou ele. Angela ouviu, mas não respondeu. Eles chegaram à fila 14. Angela acomodou-se na poltrona 14B junto à janela. Richard, na 14C, largou a mala, irritado. É incrível, ele suspirou. Eles realmente não fazem nenhum esforço para misturar perfis. Angela virou ligeiramente a cabeça. Como é? Ah, nada, ele respondeu com um sorriso falso. Gostaria de saber se você viaja de avião com frequência. Suficiente, ela respondeu calmamente. Richard zombou. Bom, espero que você saiba como funciona um cinto de segurança. Nunca se sabe. Um silêncio pesado se abateu sobre eles. Alguns passageiros baixaram a cabeça. Outros fingiram não ouvir nada. Angela fechou os olhos por um instante. Ela já tinha passado por isso. Muitas vezes. Mas o que Richard não sabia era que cada palavra estava sendo ouvida. Logo atrás deles, no assento 15C, um homem havia paralisado. Alto, de ombros largos e olhar severo. Seu corpo ostentava a disciplina do exército. Seu nome, Marcus Reed. Ele ainda não havia intervido. Não porque ele estivesse com medo, mas porque ele estava observando. Marcus olhou para Angela e reconheceu algo nela. Uma contenção, uma força, uma dignidade que não gritava. Richard prosseguiu, alheio ao perigo. É incrível como algumas pessoas levam tudo para o lado pessoal hoje em dia. Marcus colocou lentamente a mão no apoio de braço. Ele sabia de uma coisa. Este voo não iria correr como planeado. E muito em breve, o homem que o estava zombando descobriria quem realmente estava sentado atrás dele. Assim que o avião decolou, Richard Coleman retomou sua rotina. Com o cinto mal fechado, ele suspirou ruidosamente, como se o simples ato de respirar o mesmo ar que Angela fosse insuportável. É incrível, ele murmurou. E agora estamos todos pagando o mesmo preço, certo? Angela olhava fixamente para a frente. Suas mãos repousavam calmamente sobre os joelhos. Ela se recusava a dar a ele o que ele queria, uma reação. Ricardo, por sua vez, interpretou seu silêncio como uma vitória. Ele apertou o botão de chamada. Com licença, ele chamou a anfitriã que se aproximava. Tem certeza de que este é o meu lugar? Sim, senhor, ela respondeu educadamente. 14C. Richard inclinou a cabeça na direção de Angela, fingindo surpresa. Ah, pensei que você estivesse na classe executiva. Ele disse com um sorriso zombeteiro. Sabe, para a equipe. Angela finalmente virou a cabeça em sua direção. Seu olhar era calmo. Calmo demais. Senhor, ela disse calmamente. Peço que pare de fazer seus comentários. Richard soltou uma risadinha. Ah, qual é? Não podemos mais fazer piadas. Você é muito sensível. A atmosfera ao redor deles ficou pesada. Uma mãe abraçou seu filho com força. Um homem mais distante balançou a cabeça, inquieto. Atrás deles, Marcus Reed observava cada movimento. Ele havia presenciado provocações. Ele havia presenciado humilhações. Mas o que ele viu ali não foi ignorância, foi crueldade deliberada. Richard prosseguiu confiante. Aposto que esta é a sua primeira vez em um voo de longa duração. Se você alguma vez se sentir nervoso, posso explicar como respirar. Angela respirou fundo. Você não tem ideia de quem eu sou. Ela respondeu simplesmente.
Richard caiu na gargalhada. E você não tem ideia de quem eu sou? Ele respondeu com arrogância. Mas acredite, se você soubesse, manteria um perfil discreto. Naquele exato momento, Marcus inclinou-se ligeiramente para a frente. Sua voz era grave, controlada. Uma voz que não precisava gritar para impor o silêncio. Senhor, disse ele calmamente. Você deveria parar agora. Richard se virou surpreso. E quem é você? Seu guarda-costas? Marcus olhou fixamente para ele sem piscar. Não, apenas alguém que odeia covardes. Um silêncio gélido tomou conta da cabine. Richard forçou um sorriso, mas algo havia mudado. Pela primeira vez desde o início do voo, ele se sentiu observado, avaliado. E sem saber disso, ele simplesmente provocou a pessoa errada. O sorriso de Richard Coleman foi desaparecendo gradualmente. Tentou recompor-se, virou-se para frente e cruzou os braços, como se nada tivesse acontecido. Mas o pé batia nervosamente no chão. Ele pressentira algo na voz do homem atrás dele, uma autoridade que não devia ser imitada. Angela, no entanto, não se mexeu. Ela sabia que a situação tinha acabado de mudar. O avião atingiu a altitude de cruzeiro. As luzes de aviso dos cintos de segurança se apagaram. Os passageiros relaxaram um pouco, mas a tensão permaneceu palpável entre as fileiras 14 e 15. Richard inclinou-se novamente em direção a Angela, mais para baixo desta vez. Você pediu ao seu amigo para bancar o herói? Angela virou a cabeça lentamente. Nunca o vi em toda a minha vida. Ela respondeu. Essa resposta incomodou Richard. Atrás deles, Marcus endireitou-se. Inclinou-se para a frente o suficiente para que Richard pudesse ouvir cada palavra. Ela está dizendo a verdade. Eu não a conheço. Richard se virou abruptamente. Então, por que você está se envolvendo nisso? Marcus sustentou o olhar dela sem piscar. Porque reconheço a injustiça quando a vejo. E porque eu sei exatamente como pessoas como você agem quando pensam que são intocáveis. Um arrepio percorreu a espinha de Richard. Você é apenas mais um passageiro. Disse ele com desdém. É melhor você ficar no seu lugar. Marcus esboçou um leve sorriso. Não um sorriso de divertimento. Um sorriso calculado. É exatamente isso que eu faço. Nesse instante, a anfitriã retornou com um carrinho. Está tudo bem por aqui? Richard abriu a boca para falar, mas mudou de ideia. Ele lançou um olhar rápido para Marcus, e depois para Angela. Perfeitamente, ele respondeu secamente. A anfitriã assentiu com a cabeça e se afastou. Passaram-se alguns minutos. Richard tentou se concentrar novamente no celular, mas suas mãos tremiam levemente. Então, um anúncio ecoou pela cabine. Senhoras e senhores, temos hoje a bordo vários convidados especiais. Damos as boas-vindas aos representantes oficiais do governo e das Forças Armadas. Richard franziu a testa. Marcus, por sua vez, fechou os olhos por um instante. Angela esboçou um leve sorriso, quase imperceptível. Richard se virou lentamente com uma preocupação incipiente nos olhos. Você sabia, murmurou ele. Desde o início. Angela respondeu calmamente. Sim. E pela primeira vez, Richard entendeu que não era a pessoa mais importante naquele avião. Não é o mais poderoso. E esse foi apenas o começo de sua queda. A voz do comandante ecoou novamente na cabine, desta vez mais solene. Senhoras e senhores, por razões de protocolo faremos um anúncio especial a respeito de certos passageiros a bordo. Um murmúrio percorreu o avião. Richard Coleman endireitou-se na cadeira. Seu instinto lhe dizia que aquele anúncio não era insignificante. Na parte da frente da cabine, uma comissária de bordo deu um passo à frente, com o microfone na mão. É com grande prazer que damos as boas-vindas entre nós Aldra. Angela Brooks, diretor nacional do Programa Federal de Segurança da Aviação e assessor especial do Departamento de Transportes. Silêncio total. Angela respirou fundo. Ela não havia pedido nada daquilo. Detestava esse tipo de atenção. Mas protocolo era protocolo. Richard sentiu o estômago se contrair. A voz prosseguiu. Assim como o coronel Marcus Reed, um oficial sênior altamente condecorado das Forças Especiais, atualmente em missão oficial. Vários passageiros deram meia volta imediatamente. Alguns aplaudiram timidamente. Outros permaneceram congelados. Richard, no entanto, já não se mexia. Seu olhar desviou-se de Angela, para Marcus e depois para o chão. Marcus levantou-se lentamente. Não para impressionar. O suficiente para que todos entendam. Por favor, permaneçam sentados, disse ele calmamente. Não há nada para comemorar. Angela se levantou por sua vez com uma dignidade serena. Obrigado pela recepção. Ela contou para a anfitriã. Mas eu preferiria que este voo prosseguisse normalmente.
O microfone foi desligado. A calma retornou, mas já não era a mesma calma. Richard tentou falar. Eu não sabia. Angela se virou para ele pela primeira vez desde a decolagem. Seu olhar não era nem raivoso nem zombeteiro. Ele ficou desapontado. Esse é exatamente o problema, Sr. Coleman. Ela disse. Você nunca tentou descobrir. Richard empalideceu. Você sabe meu nome? Marcus respondeu em seu lugar. As pessoas que humilham os outros em público sempre deixam marcas. Especialmente quando trabalham com o Estado. O sangue desapareceu do rosto de Richard. Espere, como você sabe? Angela o interrompeu gentilmente. Porque supervisiono as auditorias éticas das empresas que são parceiras do governo. E sua empresa está atualmente sob investigação. Um murmúrio percorreu a cabine. Richard sentiu o chão ceder sob seus pés. Garanto que foi apenas um mal-entendido. Angela sentou-se lentamente. Não, ela respondeu calmamente. E foi uma revelação. Marcos sentou-se novamente por sua vez. E as revelações sempre têm consequências. Richard permaneceu paralisado, incapaz de responder. Ele acabará de compreender uma verdade brutal. Ele não havia humilhado um estranho. Ele acabará de selar sua própria ruína. Para Richard Coleman, o restante do voo pareceu durar uma eternidade. Ao seu redor, as conversas haviam recomeçado, mas ele sentia como se cada sussurro fosse sobre ele. Cada olhar queimava sua nuca. O homem autoconfiante e arrogante que poucas horas antes se considerava superior aos outros, agora era prisioneiro em sua própria cadeira. Enquanto isso, Angela navegava tranquilamente por um arquivo eletrônico em seu tablet. Seu semblante era neutro, profissional. Ela não tinha nada a provar. Marcus permaneceu imóvel, com os braços cruzados e o olhar fixo à frente. Ele não precisava ficar de olho em Richard. Sabia que ele não tentaria nada de novo. No meio do voo, uma comissária de bordo aproximou-se discretamente da fileira 14. Sr. Coleman, ela disse em voz baixa. O capitão gostaria de falar com você assim que aterrissarmos. Ricardo engoliu em seco. É obrigatório? Sim, senhor. Ela foi embora. Richard virou-se lentamente na direção de Angela. Eu lhe devo um pedido de desculpas, murmurou ele. Eu não quis dizer o que disse. Angela finalmente olhou para ele. Pedir desculpas é inútil quando o respeito chega tarde demais. Ela respondeu calmamente. O que importa são as consequências. Richard baixou a cabeça. Ao aterrissar, o avião estacionou em um portão isolado. Antes mesmo que os passageiros pudessem se levantar, 2 policiais uniformizados entraram no veículo. Sr. Richard Coleman? E sim. Por favor, siga-nos. Todos na cabine assistiram à cena. Ninguém riu. Ninguém aplaudiu. Richard levantou-se, vermelho de vergonha, e saiu do avião sob olhares silenciosos. Poucos minutos depois, os passageiros começaram a desembarcar. Ao passar por Angela, uma mulher sussurrou-lhe suavemente. Obrigado. Um homem acenou com a cabeça respeitosamente na direção de Marcus. No corredor de saída, Marcus parou por um instante ao lado de Angela. Você manteve a calma, disse ele. Poucas pessoas têm sucesso. Angela esboçou um leve sorriso. Você não levanta a voz quando a verdade está do seu lado. Eles se separaram sem cerimônia. Lá fora, a cidade de Nova York brilhava sob as luzes da noite. E em algum lugar, um homem acabará de aprender uma lição que nenhuma classe empresarial jamais poderia comprar. Você nunca sabe o verdadeiro valor da pessoa que humilha. E às vezes a justiça acontece bem atrás de você.